E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1100, o concurso 1100, que já veio acumulado por ser final zero. E para nossa alegria, né, ninguém acertou o concurso, foi 1099, não teve vencedor na faixa dos 14 pontos. E o valor do prêmio chegou a 1.200.000 agora para esse novo concurso, o 1100. Se você já acompanha o canal ou não acompanha o canal, e se quiser apoiar, tem o nosso Pix aí na tela e você pode apoiar com qualquer valor. É claro que é só se você quiser e se você tiver condições. Você só de assistir os vídeos, se inscrever no canal, comentar e compartilhar já ajuda bastante aí o crescimento do nosso canal. Essa grade 1100 aqui tá com os jogos que é puro suco de emoção, hein? São jogos valendo classificações, alguns clássicos. Vai ser bem gostoso de assistir essa rodada também, hein? Agora, sem enrolação, já vamos aí pro primeiro jogo, São Paulo e Palmeiras, começando com um clássico aí paulista. O que eu trago de informações para vocês são as últimas partidas das duas equipes. O São Paulo empatou em 1-1 contra o Guarani, outro empate com o Bragantino em casa 2-2, perdeu para o Santos na Vila Belmiro, ganhou da Ponte fora de casa e ganhou do Água Santa de 3-0. Já o Palmeiras, no seu último jogo aí, ganhou de 3-1 do Mirassol, empatou 2-2 em casa contra o Corinthians, ganhou fora de casa contra o São Bernardo, 1-1 contra o Santo André e dentro de casa ganhou de 2-0 do Ituano. Só de olhar esses últimos resultados, né, o Palmeiras está levando uma vantagem, o São Paulo nos seus últimos 5 jogos, apenas uma vitória, e essas últimas rodadas aí vai ser com muita emoção, hein? Aqui no desempenho que eu trago para vocês é a classificação geral do campeonato, tá ok? Aqui não tá por grupo e sim no geral, que assim a gente consegue comparar as duas equipes. O Palmeiras, no geral, ele é o segundo colocado do grupo, só tá atrás do Santos, tem 21 pontos em 9 jogos, 6 vitórias, 3 empates e até agora nenhuma derrota. Como nós vimos ali em cima, né, tá vindo de uma vitória, um empate e uma vitória. Nos seus últimos 5 jogos não perdeu. Já o São Paulo, ele é o sexto colocado com 15 pontos. Ele é o segundo aí do seu grupo. Em 9 jogos, ganhou 4 partidas, empatou 3 e perdeu 2. Tá vindo de 2 empates consecutivos, 2 derrotas e apenas uma vitória. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 6 vitórias para o São Paulo, 3 empates e 6 vitórias para o Palmeiras. O último jogo entre eles foi esse ano, em fevereiro de 2024. Palmeiras e São Paulo empatou 0-0. Depois, em 10 de 2023, o Palmeiras em casa ganhou de 5-0 do São Paulo. Depois, em julho de 2023, o São Paulo, na casa do Palmeiras, ganhou de 2-1. Esse primeiro jogo aqui é um daqueles jogos bem equilibrados. Vai depender muito dos jogos que vão acontecer aqui no meio da semana. Eu não tô acreditando que o Palmeiras vai poupar jogadores, porque já está classificado, né? E tá com uma briga direta aí contra o Santos para ver se consegue terminar melhor colocado no campeonato para ter as vantagens. Então é um jogo que vale muito pro Palmeiras também. E para esse primeiro jogo aqui, eu vou usar duplo. Lembrando que nesse primeiro vídeo eu sempre vou de 5 duplos. E sinceramente, viu, 5 duplos nessa grade aqui eu achei pouco, mas ainda é muito pro meu bolso. Então, para esse primeiro jogo aqui, eu tô indo de São Paulo e Palmeiras. Não tô acreditando muito no empate entre eles. Esse último jogo do São Paulo, o São Paulo jogou muito bem o primeiro tempo contra o Guarani, mas não conseguiu fazer os gols. E agora, como o jogo é na casa do São Paulo, é certeza que o Morumbi vai estar cheio e a torcida vai estar empurrando. O problema é que é o Palmeiras, né? Uma das melhores equipes aí do Brasil. Então vai ser uma partida pesada aí para as duas equipes. Jogo 2, Juventude e Internacional. O que nós temos aqui são os últimos jogos. O Juventude perdeu fora de casa de 1-0 para o Brasil de Pelotas. Depois empatou com o Caxias, empatou com o São Luís, empatou com o Novo Hamburgo e só venceu do Avenida de 3-1 em casa. Já o Internacional, nesse final de semana, ganhou do Grêmio de 3-2. Ainda deu um gol aí de lambuja, fez um gol contra logo no início do jogo. Depois ganhou do Novo Hamburgo fora de casa de 3-1. Ganhou do Brasil de Pelotas, ganhou do São José e ganhou do Santa Cruz de Rio Grande do Sul. Então o Internacional aí, como a gente pode ver nos seus últimos 5 jogos, 100% de vitórias. A classificação do campeonato tá assim. Lembrando que é sempre uma classificação geral, tá ok? Internacional, ele é o primeiro aí do campeonato, 25
pontos, 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Já o Juventude ele é o quarto colocado com 15 pontos em 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Os últimos confrontos entre eles tá assim: Juventude ganhou 4 vezes, houve 3 empates e o Internacional ganhou 8 vezes. Os últimos jogos entre eles, em janeiro do ano passado, o Internacional e Juventude empatou em 2-2, depois 8 de 2022, 4-0 para o Internacional, depois 5 de 2022, mais um empate na casa do Juventude em 1-1. Clássico gaúcho, o Internacional aí tá numa ótima fase, como eu disse em alguns vídeos anteriores, aí, ótimas contratações. Apesar de ser um clássico fora de casa, não tem como ir contra essa ótima fase aí do Internacional, então eu tô indo seco na vitória do Internacional. Lembrando que aqui o Internacional já tá classificado para as quartas de final. O difícil é saber se o treinador vem com o time titular, né? Mas, pensando que venha com o time titular, eu vou de Internacional seco. Se surgir alguma informação, até o próximo vídeo, ou também se você tiver alguma informação de como vai vir o Internacional, deixa aí nos comentários que é aquela coisa, sempre ajuda. Jogo 3, Novo Hamburgo e Caxias. O que nós temos aqui são os últimos jogos. O Novo Hamburgo, o último jogo foi contra o Internacional, perdeu de 3-1 em casa. Lembrando que o Novo Hamburgo joga hoje pelo Campeonato Gaúcho. Aí perdeu pro Guarani fora de casa de 2-0, empatou em 1-1 contra o Juventude, perdeu pro Grêmio de 2-0 e ganhou apenas do São Luís de 1-0. Já o Caxias ganhou em casa do Avenida de 2-0, empatou em 1-1 com o Juventude, perdeu para o São José dentro de casa de 2-1, depois ganhou de 2-1 do Santa Cruz e mais um empate contra o Guarani em 1-1. No campeonato, as duas equipes estão assim: o Caxias, sexto colocado no geral, 13 pontos em 10 jogos, tem 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Novo Hamburgo, ele é o nono colocado, com 9 pontos em 9 jogos, tem 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O que chama a atenção aqui é que nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória aí do Novo Hamburgo. Nos últimos confrontos entre eles tá assim: 5 vitórias para o Novo Hamburgo, 3 empates e 6 vitórias para o Caxias. O último jogo entre eles foi em junho do ano passado. O Caxias venceu em casa de 2-0 o Novo Hamburgo. No mesmo mês, o Caxias venceu de novo o Novo Hamburgo, porém dessa vez na casa do Novo Hamburgo. E em fevereiro de 2023, um empate entre eles aí em 1-1. Apesar do Caxias estar com um desempenho melhor aí que o do Novo Hamburgo, pelo menos nos últimos 5 jogos, se o Novo Hamburgo vencer o jogo de hoje, já cola ali no Caxias, deixando esse jogo aí mais apimentado ainda. Para essa partida aqui eu tô indo de empate seco entre eles. O Caxias só tem 2 vitórias nos últimos 5 jogos, e como esse jogo é fora de casa, tô acreditando que o Novo Hamburgo vai tentar ir para cima do Caxias, porém também o desempenho do Novo Hamburgo não é tão bom nesses últimos jogos. Muitas derrotas e empates aí, então eu tô acreditando que esse jogo aí termine empatado. Jogo 4, Tombense e América Mineiro. Os últimos jogos do Tombense foi 3-0 em cima do Vila Nova fora de casa, perdeu pela Copa do Brasil do Anápolis de 1-0 e foi desclassificado. Em casa ganhou da Patrocinense de 4-0, contra o Atlético Mineiro empatou em 1-1 e contra o Democrata de Governador Valadares 2-2. Já o América empatou em 1-1 contra o Atlético Mineiro. Muitos dizendo aí que o América merecia ter ganhado essa partida aí contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro só conseguiu o gol no finalzinho, o último lance praticamente do jogo. Antes dessa partida, um 0-0 contra o Vila Nova. Ganhou do Cruzeiro na casa do Cruzeiro por 2-0. Ganhou do Uberlândia em casa por 2-0 e ficou no 0-0 contra o Itabirito. No campeonato, as duas equipes estão assim: o América, ele é o primeiro, né, do grupo dele, com 15 pontos em 7 jogos, tem 4 vitórias, 3 empates e até agora nenhuma derrota. A Tombense também não deixa por menos, tá com a mesma quantidade de pontos do América em 7 jogos, tem 4 vitórias, 3 empates e também nenhuma derrota. Claramente aí uma partida bem equilibrada. Nos últimos confrontos aí entre eles, 4 vitórias para a Tombense, 4 empates e 5 vitórias para o América. O último jogo deles foi em março de 2023,
o América venceu em casa de 3-1 a Tombense. Depois, em março de 2022, um empate em 1-1 entre eles. E também em 2022, 3-1 para a Tombense. Essa partida aqui dá pra ver que vai ser bem equilibrada só pelos números aqui. Duas equipes que estão fazendo um bom campeonato mineiro. Já que o Atlético Mineiro não tá vindo bem, as outras equipes aí tá aproveitando a boa fase e indo pra cima. Para essa partida aqui eu vou usar mais um dos meus duplos. Eu tô indo de duplo aberto, eu tô indo na Tombense e no América. Se você tem o costume de jogar triplos, essa aqui seria uma partida que eu colocaria, porque o América eu considero um time melhor, porém a Tombense aí tá fazendo uma ótima campanha e é um jogo daqueles que tá tudo em aberto. Jogo 5, Brusque e Marcílio Dias. Os últimos jogos do Brusque, ele ganhou de 1-0 na casa do Avaí, depois um empate com o Hercílio Luz, ganhou do Criciúma também, na casa do Criciúma por 2-1, aí perdeu em casa para o Interlages por 1-0 e depois um empate em 1-1 com Concórdia. Já o Marcílio Dias, o último jogo foi em 1-1 contra a Nação, depois um 2-0 contra o Figueirense em casa, fora de casa ganhou de 1-0 do Concórdia, fora de casa contra o Hercílio Luz perdeu de 2-0 e em casa ganhou da Chapecoense por 2-1. No campeonato, a classificação deles estão assim. O Marcílio já está classificado para as quartas de final, está em segundo lugar no geral no campeonato catarinense, tem 20 pontos em 10 jogos, são 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Brusque, ele é o sétimo colocado, com 14 pontos em 10 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Vê que o Brusque é um time que empata bastante. Nos últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Brusque, 4 empates e apenas uma vitória do Marcílio Dias, hein? Uma informação bem importante aqui. O último jogo entre eles na casa do Marcílio Dias foi 0-0, depois 2 vitórias seguidas, uma em janeiro de 2023, 1-0 para o Brusque e depois 3-2 para o Brusque, porém em fevereiro de 2022. Aqui, apesar do Marcílio Dias estar com um desempenho melhor que a do Brusque, o Brusque vai estar jogando dentro de casa, precisa ainda se classificar para a próxima fase. O histórico aqui está bem mais a favor para o Brusque, né? Apenas uma vitória do Marcílio Dias. E olhando essas informações aqui, eu tô indo seco na vitória do Brusque em casa. Jogo 6, Criciúma e Chapecoense. Mais um jogo aí do Campeonato Catarinense. O último jogo aí do Criciúma foi um 0-0 fora de casa contra o Joinville. Depois uma vitória contra o Inter de Lages por 1-0. Perdeu em casa para o Brusque de 2-1. Ganhou fora de casa do Avaí de 3-2. E em casa ganhou do Barra por 1-0. Já a Chapecoense perdeu dentro de casa no seu último jogo aí por 1-0 para o Figueirense. Fora de casa ganhou do Nação por 3-1. Depois mais uma vitória em casa por 2-1 em cima do Inter de Lages. Perdeu para o Joinville em casa por 3-2 e fora de casa perdeu para o Marcílio Dias por 2-1. A classificação do campeonato para ele está assim. O Criciúma já classificado aí para as quartas de final, ele é o primeiro do campeonato com 22 pontos. Em 10 jogos tem 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Ótima campanha aí do Criciúma, apenas uma derrota aí nos seus últimos 5 jogos. Já a Chapecoense não está numa boa fase, está praticamente aí no meio da tabela. É a nona colocada, tem 11 pontos em 10 jogos, apenas 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. O ano começou complicado aí já pra Chape, hein? Nos últimos confrontos aí entre eles, 2 vitórias para o Criciúma, 4 empates e 9 vitórias para a Chapecoense. O último jogo deles foi em outubro de 2023, a Chapecoense ganhou de 2-1 na casa do Criciúma, depois 2 empates seguidos em 1-1, em 6 de 2023 e depois em janeiro de 2023. Aqui, como eu disse, o mais difícil é saber se a equipe vai vir com o time titular. O Criciúma vai estar jogando em casa, tem uma ótima vantagem. A única coisa aqui que está a favor da Chapecoense é esse histórico aqui de vitórias, né, que está a mais para a Chapecoense. Mas para essa partida aqui, olhando os números e olhando o desempenho das duas equipes, eu tô indo seco na vitória do Criciúma, acreditando que seja a equipe titular. Se você tiver alguma informação e quiser deixar aí nos comentários de como vai vir as duas equipes, fique à vontade. Jogo 7, Portuguesa e Mirassol. A Portuguesa, como nós podemos ver aí, nos últimos 5 jogos não está desempenhando bem. Seu último jogo perdeu para o Botafogo por 2-1.
fora de casa, ganhou do Guarani de 1-0, empatou contra o Água Santa em 1-1, perdeu para o Corinthians de 2-0 e contra o São Bernardo fora de casa também perdeu de 1-0. Já o Mirassol, no seu último jogo aí de virada, perdeu para o Palmeiras por 3-1, ganhou do Botafogo em casa por 2-1, empate contra o Ituano fora de casa em 1-1, dentro de casa contra o Santos 2-2 e uma ótima vitória aí em casa contra o Santo André por 4-0. Na classificação geral do campeonato tá assim: o Mirassol, ele é o 10º, tem 14 pontos em 10 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Outro time aí que empata bastante, ainda tá buscando a sua vaga dentro do grupo dela aí para se classificar no Campeonato Paulista. Com certeza vai levar esse jogo aqui da Portuguesa muito a sério, porque vale muito, mas pega a Portuguesa aí fora de casa, né? A Portuguesa, ela tá em 13º lugar na classificação geral, tem 7 pontos em 9 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Nos seus últimos 5 jogos, apenas uma vitória. A Portuguesa é um dos times aí que tá brigando para não cair, né, no Campeonato Paulista, e a situação tá complicada aí para a Portuguesa. Nos últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para a Portuguesa, nenhum empate e 3 vitórias para o Mirassol. O último jogo entre eles foi em março do ano passado. A Portuguesa ganhou do Mirassol por 2-1 na casa do Mirassol. Depois, os últimos confrontos só em 2016 e 2012. 1-0 Mirassol e 4-2 Mirassol. Mesmo fora de casa, na minha opinião, o Mirassol ainda é o favorito. É um time que está muito mais acertadinho do que a Portuguesa. A Portuguesa já está com um fator psicológico, brigando contra rebaixamento. E por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do Mirassol, mesmo fora de casa. Jogo 8, Fluminense e Botafogo, clássico carioca. O último jogo do Fluminense foi contra o Flamengo, perdeu de 2-0. O Flamengo apresentou um ótimo futebol aí, não deu pro Fluminense, estava com o time mesclado, né? Acabou priorizando o jogo da Recopa. Para esse jogo contra o Botafogo, eu acredito que vem o time titular. Antes do jogo do Flamengo, perdeu de 1-0 para o LDU em Quito, ganhou fora de casa contra o Madureira por 1-0, empatou o clássico contra o Vasco em 0-0 e ganhou do Sampaio Corrêa por 1-0 em casa. Já o Botafogo ganhou do Audax no seu último jogo aí por 2-0 fora de casa, empatou em 1-1 pela Libertadores contra o Clube Aurora, contra o Vasco da Gama em casa perdeu de 4-2, ganhou do Volta Redonda de 3-0 e perdeu para o Flamengo de 1-0. A classificação do campeonato tá assim: Fluminense já tá classificado para a próxima fase, está em segundo lugar com 21 pontos em 10 jogos, tem 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Já o Botafogo, ele é o 5º colocado, tem 17 pontos em 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Nos últimos confrontos entre eles tá assim: 7 vitórias para o Fluminense, 4 empates e 4 vitórias para o Botafogo. O último jogo deles foi em outubro de 2023. O Botafogo, na casa do Fluminense, ganhou de 2-0. Depois, em maio, o Botafogo ganhou em casa de 1-0. E em janeiro de 2023, o Botafogo ganhou na casa do Fluminense também por 1-0. Então, os últimos 3 encontros, 3 vitórias do Botafogo. Bom, para a próxima partida dessa grade aqui da Loteca 1100, tô acreditando que o Fluminense já vai estar mais tranquilo, vai poder usar todo o seu elenco, apesar de já estar classificado. O Diniz tem muito isso, né, de revezar os jogadores, mas para essa partida aqui eu tô acreditando que vá com força máxima até para entrosar a equipe. Para esse jogo aqui eu vou usar o meu terceiro duplo, eu tô indo de Fluminense e empate entre eles. O Fluminense até que não jogou mal contra o Flamengo, teve boas oportunidades, mas chegou um momento ali do jogo que o Flamengo dominou mesmo. O Botafogo ainda tá sem treinador, tá com uma mini crise aí, um pouco de pressão da torcida. Então, olhando o contexto aí, tem mais chances aí o Fluminense levar melhor aí por causa do psicológico. Jogo 9, São Bernardo e Água Santa. Os últimos jogos do São Bernardo foi 2-1 contra o Santos no Morumbi. São Bernardo estava conseguindo um empate, né? Mas tomou o golzinho no finalzinho aí da partida. O outro jogo foi 1-0 na casa do São Bernardo contra o Santo André. Perdeu para o Palmeiras de 1-0. Empatou contra o Bragantino em 1-1 na casa do Bragantino. E ganhou da Portuguesa em casa de 1-0. Já o Água Santa
perdeu para o Novo Horizontino por 1-0, seu último jogo, ganhou da Inter de Limeira de 2-1 em casa, empatou com a Portuguesa em 1-1, em casa ganhou de 2-0 do Ituano e perdeu para o São Paulo no Morumbi por 3-0. A classificação do campeonato para as duas equipes está assim: São Bernardo, sétimo colocado, no grupo tudo em aberto, brigando para se classificar também, com 15 pontos, 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Água Santa também fazendo ótima campanha, no geral é o nono colocado, 14 pontos em 10 jogos, também brigando por vaga aí na próxima fase do Paulista, tem 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Nos últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o São Bernardo, 2 empates e 1 vitória apenas para o Água Santa. O último jogo foi em março de 2023, o Água Santa venceu por 1-0, depois somente em janeiro de 2022 o São Bernardo ganhou de 1-0 fora de casa e um empate em 2021 em 2-2. Esse aqui é um jogo bem complicado porque as duas equipes aí estão fazendo um belo campeonato paulista. O Água Santa é aquele time de altos e baixos. Quando você acha que ele vai perder, ele vence. É bem complicado os jogos do Água Santa. O São Bernardo a gente pode ver ali que é um time que toma poucos gols. Em suas partidas, quando perde, a diferença é sempre mínima, né? Apenas um gol de diferença. Vai estar jogando em casa aí com o apoio da torcida. Precisa se classificar, porque o grupo do São Bernardo tá tudo embolado. E para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do São Bernardo. Mas se você tem o costume de jogar mais que 5 duplos, eu colocaria um empate também entre eles. Mas aqui, como eu tô economizando nos duplos, vou de empate, tô indo de vitória seca aí do São Bernardo. Jogo 10, Ponte Preta e Novo Horizontino. A Ponte Preta tá vindo de uma ótima vitória aí na casa do Corinthians, venceu de 1-0, depois empatou em casa com o Ituano em 1-1, perdeu pro Bragantino fora de casa por 1-0, ganhou do São Paulo por 2-0 e fora de casa contra o Botafogo ganhou de 3-0. Já o Novo Horizontino também fazendo boa campanha aí no Campeonato Paulista, ganhou do Água Santa seu último jogo de 1-0, na casa do Santos ganhou de 2-1, perdeu para Inter de Limeira por 3-1, ganhou do Guarani de 2-0 e em casa perdeu para o Bragantino de 2-0. No campeonato, a classificação geral deles estão assim: Novo Horizontino aí fazendo uma ótima campanha, tá em terceiro lugar no geral com 18 pontos, tem 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já a Ponte Preta também fazendo ótima campanha, quinta colocada no geral, 16 pontos em 10 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Duas campanhas bem parecidas, tanto que o saldo de gols ali tá igualzinho, 13 gols a favor e 9 contra. Então, duas equipes bem equilibradas. Esse jogo aqui vai ser bem disputado, hein? Nos últimos confrontos entre eles tá assim: 4 vitórias para a Ponte Preta, 5 empates e 5 vitórias para o Novo Horizontino. O último jogo foi em outubro de 2023, o Novo Horizontino em casa ganhou de 2-0 da Ponte Preta. Depois, em julho de 2023, a Ponte Preta ganhou de 1-0, os dois jogos aí pelo Campeonato Brasileiro Série B. E em abril de 2023, um 0-0 entre eles. Esse jogo aqui tô acreditando que vai ser muito disputado. Duas equipes aí que vem jogando muito bem o Paulistão. E é mais uma partida que não tem muito o que fazer. Eu tô indo de Ponte Preta e empate, mas se você tem o costume de jogar um triplo, além da partida lá de cima, eu colocaria um triplo nesse jogo 10 também. Jogo 11, Atlético de Bilbao e Barcelona. O último jogo aí do Atlético de Bilbao perdeu de 3-1 pro Real Betis fora de casa. Depois ganhou do Girona de 3-2, uma ótima vitória, porque o Girona é um dos times aí que tá na liderança aí brigando pelo Campeonato Espanhol. Então, uma ótima vitória aí do Atlético de Bilbao. Depois, fora de casa, um 0-0 contra o Almeria. Pela Copa do Rei, ganhou do Atlético de Madrid aí por 1-0. E voltando pro Campeonato Espanhol, 4-0 em cima do Mallorca em casa. Já o Barcelona, seu último jogo ganhou de 4-0 do Getafe. Pela Liga dos Campeões, 1-1 contra o Napoli. Voltando pro Campeonato Espanhol, venceu fora de casa o Celta de Vigo por 2-1. Contra o Granada também, em casa, um empate em 3-3. E fora de casa contra o Alavés, 3-1. A classificação do campeonato tá assim: o Barcelona ele é o terceiro colocado com 26 jogos, tem 57 pontos, 17 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Nos seus últimos 5 jogos, 4 vitórias e apenas uma derrota. Já o Atlético de Bilbao, ele é o quinto colocado do campeonato em 26 jogos, tem 49 pontos,
14 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Os últimos confrontos entre eles tá assim: o Atlético de Bilbao 5 vitórias, 3 empates e 7 vitórias para o Barcelona. O último jogo foi esse ano aí pela Copa do Rei. O Atlético de Bilbao ganhou de 4-2 do Barcelona. Depois, em outubro de 2023, o Barcelona em casa ganhou de 1-0. E em março de 2023, fora de casa, o Barcelona também venceu por 1-0. Bom, para essa partida aqui, eu tô usando o meu quinto e último duplo. O Barcelona leva uma leve vantagem aí no desempenho. No histórico, tem essa derrota aqui pro Atlético de Bilbao recente, né, em 2024 agora. Mas para essa partida aqui, eu tô indo de empate e vitória do Barcelona. Jogo 12, Bragantino e Santos, Campeonato Paulista. O último jogo do Bragantino, o Bragantino venceu o Ituano por 1-0. Já pela Libertadores, empatou em 0-0 com o Águilas Douradas. Empatou com o time reserva contra o São Paulo em 2-2 no Morumbi. Ganhou da Ponte Preta em casa por 1-0 e empatou com o São Bernardo em 1-1. Já o Santos, no seu último jogo aí, venceu o São Bernardo por 2-1, perdeu para o Novo Horizontino em casa por 2-1, ganhou do São Paulo no Morumbi por 1-0, empate contra o Mirassol na casa do Mirassol em 2-2, e aqui é um amistoso, se eu não me engano, foi até das categorias de base aí que foram usados os jogadores. 2-2 contra o Aldo Rai. No campeonato, a classificação deles está assim: o Santos tem 22 pontos em 10 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Bragantino, ele é o quarto no geral, tem 18 pontos, uma ótima campanha aí também do Bragantino, em 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Que a gente pode ver aqui que nos últimos 5 jogos o Bragantino não perdeu, hein? Nos últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Bragantino, 7 empates e 5 vitórias para o Santos. O último jogo foi em outubro de 2023, na casa do Santos, o Bragantino ganhou de 3-1. Aí, em maio, o Bragantino em casa ganhou de 2-0 e lá em 2022, na casa do Bragantino, o Santos ganhou de 2-0. Outro jogo aí bem complicado. Aqui eu tô acreditando que o Bragantino vai estar mais tranquilo, não tão preocupado com jogos da Libertadores. Acredito que já venha com o time titular, vai estar jogando em casa. Sempre é bem complicado vencer o Bragantino lá, apesar que esse ano o Bragantino tá dando umas rameladas aí, mas o Bragantino ainda continua muito forte dentro de casa. Para essa partida aqui, jogo 12 da Loteca 1100, eu tô indo seco na vitória do Bragantino. O Santos praticamente já está classificado. A única motivação agora é terminar na liderança para ter as vantagens na próxima fase. Jogo 13, Vasco da Gama e Portuguesa do Rio. O último jogo do Vasco da Gama foi 2-1 em cima do Volta Redonda em Cariacica, Espírito Santo. Depois o Vasco venceu o Botafogo na casa do Botafogo por 4-2, empatou com o Fluminense em 0-0 fora de casa, ganhou do Audax por 1-0 e contra o Flamengo também 0-0. Contra os grandes aí, brigando de igual para igual, hein? Já a Portuguesa do Rio, seu último jogo perdeu para o Nova Iguaçu por 2-1, empatou com o Audax em 0-0 fora de casa. Fora de casa também empatou em 1-1 com Volta Redonda, ganhou de 1-0 do Audax em casa e mais um empate contra o Boa Vista fora de casa por 2-2. A classificação do campeonato tá assim: o Vasco é o quarto colocado, tem 19 pontos em 10 jogos, 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Nos seus últimos 5 jogos não perdeu. Já a Portuguesa é a sétima colocada com 14 pontos em 10 jogos, tem 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Nos seus últimos 5 jogos, apenas uma vitória. Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, 5 vitórias para o Vasco da Gama, nenhum empate e 2 vitórias para a Portuguesa. O último jogo entre eles foi em janeiro de 2023, o Vasco fora de casa ganhou de 2-0, depois só em fevereiro de 2022, mais uma vitória do Vasco da Gama e em 2021, uma vitória fora de casa da Portuguesa por 1-0. Esse jogo não tem nem muito o que falar. Vasco é o grande favorito, vai estar jogando em casa e para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Vasco da Gama. Acredito que se acontecesse uma vitória da Portuguesa seria uma grande zebra aí da rodada. Jogo 14, Volta Redonda e Nova Iguaçu. O último jogo aí do Volta Redonda, derrota fora de casa pro Vasco da Gama por 2-1, empate com a Portuguesa em 1-1 em casa, perdeu pro Botafogo em casa por 3-0, perdeu
pro Flamengo por 3-0 fora de casa e mais um empate contra o Bangu em 1-1. Já o Nova Iguaçu tá vindo de uma vitória contra a Portuguesa fora de casa por 2-1, ganhou do Audax também fora de casa por 2-1, empate contra o Boa Vista em 1-1 em casa uma vitória em cima do Madureira por 1-0 e contra o Botafogo 2-2 na casa do Botafogo. Boa campanha aí também do Nova Iguaçu, hein? O campeonato entre eles tá assim: Nova Iguaçu já classificado, ele é o terceiro do campeonato com 21 pontos, tem 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Nos seus últimos 5 jogos não perdeu. Já o Volta Redonda, ele é o nono colocado com 9 pontos em 10 jogos, tem 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Os últimos confrontos entre eles tá desse jeito: Volta Redonda 4 vitórias, 3 empates entre eles e 3 vitórias para o Nova Iguaçu. O último encontro foi em janeiro do ano passado, 0-0 na casa do Nova Iguaçu. Na casa do Volta Redonda, o Nova Iguaçu ganhou de 3-2, só que foi em 2022. Depois, só em 2021, vitória do Volta Redonda por 3-2. Nova Iguaçu, uma das sensações aí do campeonato. Se eu não me engano, acho que até o artilheiro do campeonato aí é do Nova Iguaçu. E para essa partida aqui contra o Volta Redonda, mesmo fora de casa, não tem nem o que dizer. Tô indo de Nova Iguaçu seco. A única dúvida aqui é que, como o time já tá classificado, né, fica aquela dúvida se o treinador vai colocar ou não o time titular. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Como eu disse, se você quiser ajudar o canal aí com o Pix, tá ali o nosso Pix, fique à vontade, você pode nos ajudar aí com qualquer valor. Se não quiser também não tem problema, só de estar assistindo o vídeo já ajuda bastante. Curtir, compartilhar, se inscrever no canal, já ajuda bastante a melhorar nossa reputação aí no YouTube. Grade aí bem complicada, valendo 1.200.000. Ficou legal de novo esses valores da loteca. Boa sorte para todo mundo. Até o meio de semana aí com o segundo vídeo aí com 3 palpites para loteca 1100. Fui!